Fim de jogo em Buenos Aires, o Corinthians vence na estreia da Libertadores, Platense 0, Corinthians 2. O Corinthians vence na estreia do Fernando Diniz e nós vamos falar um pouquinho desse jogo aqui com mais calma também sobre o primeiro tempo, que eu falei rapidamente, no intervalo. E eu tenho algumas situações aqui para colocar, táticas e individuais, tá? Vamos lá. Eu acho que a palavra que resume o jogo do Corinthians hoje é efetividade. O Corinthians foi efetivo, né? O Corinthians competiu um pouco mais no segundo tempo e conseguiu ali controlar o jogo. A equipe do Platense também é uma equipe de um nível técnico muito baixo e o Corinthians soube se adaptar ali ao jogo no decorrer da partida e ganhou, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro eu quero falar do Garro. O Garro acertou 3 passes no jogo, 2 pifadas. Ele não vinha bem no primeiro tempo, algumas tomadas de decisões ruins. Teve uma bola que ele podia virar, mudar corredor da esquerda para a direita para ter tempo, espaço, né? Tudo aquilo que a gente sabe como funciona quando você troca corredor. Ele errou o passe, ele errou algumas jogadas, sem sustentação também, perdeu todas no corpo. Não estava ganhando nenhuma no contato físico, no embate, mas quando pegou de frente, ele fez o que a torcida do Corinthians espera, ele pifou. Ele pifou o Yuri Alberto 2 vezes, o Yuri fez um gol e ele pifou o Kaique uma vez, mérito do Diniz, colocou o Kaique, e o Kaique fez um gol de quem caga na escola de porta aberta, de quem vai a primeira vez na casa do sogro, põe o pé no sofá e caga de porta aberta. Esse foi o gol. Gol de malandro, gol de quem sabe jogar bola, né? E o Garro acertou esses 3 passes, 2 é pifada, 2 assistências e é isso. Bola pra frente, um segundo tempo que ele competiu mais, que ele foi melhor do que no primeiro tempo. No primeiro tempo ele foi ruim, acertou um passe, errou o gol. No segundo tempo ele foi melhor, competiu mais, jogou um pouco melhor, acertou 2 passes, 2 gols do Corinthians. Agora eu quero fazer algumas situações, algumas colocações aqui táticas, né? Eu já falei no vídeo do intervalo que o André por dentro me agradou bastante. Teve a saidinha com 3 com o Bidu na construção, Raniel e Bidon por dentro. O Bidon vinha um pouquinho mais ali pro setor de lado direito, aí ficava André e Raniel por dentro, o Mateuzinho atacando a última linha para dar profundidade. O Corinthians que não vinha atacando a profundidade, o Corinthians atacou a profundidade 3 vezes, 4 vezes, hoje fez 2 gols, né, na profundidade. Um começo com muita dificuldade, falta de aproximações, um jogo Corinthians mais preso, nesse jogo aposicional, nesse jogo funcional do Diniz, você precisa se deslocar mais das suas posições, se aproximar. O Gabriel Paulista foi chamado a atenção algumas vezes por se livrar da bola, o Hugo também se livrou da bola algumas vezes, mas é tudo um processo, né? A questão do Gabriel Paulista é mais para ele não tomar, carrega a bola, vai, seja agressivo, para cima do seu adversário, e se der qualquer coisa errada, volta pro Hugo, o Hugo despacha essa bola. Mas ali o adversário pode abrir um caminho de um passe por dentro, de uma bola mais lateralizada, enfim. Mas faltou um pouco dessa aproximação. O Corinthians marcou no 4-4-2. O jogo deles concentrado do lado direito, as 2 melhores chances deles em cruzamentos. Eu senti agora em algumas oportunidades o Corinthians um pouco espaçado ali no meio, entrou algumas jogadas, alguns passes no meio corredor, no meio espaço ali, que eu acho que deve ser ajustado pelo Fernando Diniz, mas as 2 principais jogadas deles era com 7, né? Ele cruzando, ele caía mais pelo lado do Bidu, mas as 2 principais jogadas foram de cruzamentos quando ele se deslocou para o lado do Mateuzinho, para o lado direito da nossa defesa, né? E aí ele conseguiu criar as 2 oportunidades de cruzamento, 2 defesas boas do Hugo, né? Enfim, já falei do Kaique, já falei do Garro. Segundo tempo competiu mais, se adaptou ao jogo, foi efetivo e ganhou o jogo. É importante você ganhar o jogo, óbvio que é importante. A vitória, o Corinthians estava 9 jogos sem vitória. Importante estrear com vitória na Libertadores, em qualquer campeonato, mas nas circunstâncias que o Corinthians estava, o empate não seria tão ruim, mas muito importante a vitória. Ajustar bastante coisa para o jogo contra o Palmeiras, um jogo em casa, onde o Corinthians conhece o gramado, onde o Corinthians tem uma atmosfera favorável, o rival sem John Arias. Então começar a pensar aí nesse jogo contra o Palmeiras. Foi abaixo ainda, eu esperava um pouquinho mais, principalmente
questões individuais ali de tomadas de decisões, mas conseguimos observar algumas situações que o Fernando Diniz gosta, que ele falou na parada técnica também sobre o que foi treinado, em 2 sessões de treinos, né? Então é a ver as cenas dos próximos capítulos, mas importante que o Corinthians ganhou na estreia do Diniz e eu nunca fui triste. Eu nunca fui triste, tá? Vamos viver o lúdico. Só vive o extraordinário quem se arrisca. Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Vamos embarcar na era dinizismo do Corinthians, estreou bem. O Diniz que tem algo em torno de 68% de aproveitamento na Libertadores, estreou com vitória. O Corinthians fez 2 gols, não tomou nenhum, jogo contra o time argentino, a gente sabe como é que funciona, bola pra frente, lá no parque é assim. Domingo tem mais. Vambora, tamo junto. Comente aí o que você achou do jogo, dá pra melhorar, vai melhorar. E vai Corinthians! E vai Corinthians!